Ontem teve uma sessão animada lá no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do foragido André do Rap. Os detalhes a gente vai ver na reportagem do Marcelo Matos. Embate marca final de julgamento no Supremo Tribunal Federal. A maioria já estava formada contra a decisão de Marco Aurélio Mello na soltura do traficante André do Rap. Mas faltava o voto do ministro. Continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu. Não posso ser colocado aí como bode expiatório. O agora decano do STF ficou isolado, 9-1. Marco Aurélio discordou com veemência a argumentação do presidente Luiz Fux. O plenário, por sua maioria, resolveu enfrentar o mérito. As leis processuais, elas determinam que, vencido na preliminar, o integrante deverá se pronunciar sobre o mérito. Vossa Excelência querer me ensinar como eu devo votar. Só falta essa. Eu não imaginava que seu autoritarismo chegasse a tanto. Não ouvi o que Vossa Excelência disse. Eu não ouvi o que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência, então... Só falta Vossa Excelência querer me peitar para eu modificar o meu voto. Não. Tá bem. Vossa Excelência não... As corpos continuam aí, Sim, Vossa Excelência... Os corpos será levado ao colegiado. O presidente Luiz Fux exaltou o respeito. E aí eu peço a Vossa Excelência que mantenha, em nome da nossa amizade antiga, em nome da nobreza que eu empreendi no meu convite para que Vossa Excelência me saudasse, em nome de várias ligações que nós temos, que nós tenhamos respeito um ao outro e também aos nossos conceitos. Com a devida vênia, no caso específico, para mim, representaria autofagia, não defender a imagem da Corte e do Supremo Tribunal Federal, depois que lhe bateram a porta para anunciar que um traficante deste nível pudesse ser solto e depois, enganando a justiça, debochando da justiça, enganando Vossa Excelência, que determinou que ele cumprisse determinados requisitos, ele fugiu do país. Então, para mim, com todo respeito, a autofagia seria deixar o Supremo Tribunal Federal ao desabrigo. Mas eu peço a Vossa Excelência, em nome de nossa amizade antiga e das ligações entre os nossos familiares, que nós tenhamos dissenso, mas nunca discórdia. Os ministros também aprovaram uma tese para as demais instâncias sobre o pacote anticrime. A falta de reavaliação das prisões preventivas não gera a soltura automática do preso. Muito bem, Vossas Excelências, a nossa bancada aqui do Morning Show. Olha, gente, não tem coisa mais ridícula na minha avaliação do que você chamar uma pessoa de Vossa Excelência em seguida de cretino, né? Vossa Excelência é um cretino, basicamente, né? Mas enfim. A única discussão quente é a do Morning ontem. Pois é, exatamente, minhas excelências. Mas olha, eu queria começar tentando entender essa história toda e queria que o Joel pudesse desenhar pra gente. O Supremo tá meio rachado, né, Joel? Bom, 9-1 aí, nesse caso específico, o Marco Aurélio Mello acabou ficando sozinho, né? Mas na questão mais geral, que a gente sempre coloca aqui, né? Nesse do garantismo, do lava-jatismo. Isso, mas na questão mais geral, do lava-jatismo e garantismo, daí sim, a gente pode falar que tem o Lewandowski, o Gilmar Mendes, que em geral ficam juntos ali do lado garantista também, junto do Marco Aurélio Mello, junto do Celso de Mello. Vamos ver como é que o Cássio Nunes Marques se posicionará. Quanto a essa treta que ocorreu, esse barraco aí, me pareceu que foi uma questão mais do Marco Aurélio Mello estar se sentindo um pouco desqualificado, um pouco humilhado por estar levando essa derrota de 9 votos
contra um dele, então ele pegou um comentário do Fux que não era tão contra o Marco Aurélio assim, começou a se sentir profundamente ofendido com aquilo e puxou essa briga desnecessária. Uma coisa eu tenho que levantar, eu discordo, a gente discutiu bastante aqui o voto do Marco Aurélio Mello, a decisão liminar dele que soltou o criminoso ali, né, depois ele fugiu, todos nós debatemos aqui, eu discordo daquilo lá também, mas naquilo, vamos ser sinceros, gente, tem gente que vê naquela decisão, já que eu discordo e acho ruim uma decisão de um ministro do Supremo, então esse é motivo para o impeachment, para tirá-lo, até para botá-lo na cadeia. Ninguém há de negar que, muito embora tenha sido muito ruim e desastrosa do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista do texto legal, a interpretação do Marco Aurélio Mello estava bem dentro das possibilidades muito plausíveis do que dizia aquela lei mal escrita. Uma lei muito mal escrita que ele estava interpretando. Para quem uma má avaliação, né, Joel? Diz. Adriano, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Para quem sempre diz. Para quem sempre diz. Que é isso? Nada. Foi? Oh, meu Deus. Adriles. Agora eu entendi porque que é a referência ao seu patrono ali. Agora eu entendi qual que é a influência da educação. Escapuliu. Voltando, cada um com o patrono que merece. Voltando ao... Adriles, a próxima que você fizer isso, eu desligo o seu microfone. Por favor, João Piano. Muito bem. Mas voltando, até me perdi aqui, voltando ao tema do pega um refrigerante, Joel. Não, pega um refrigerante. Você falou que ele estava interpretando a lei literalmente. Ele interpretou a lei, exato. Para quem defende, boa, Adriles, o Adriles me desconcentrou, mas agora me botou o fio da meada. Para quem defende, o papel do Supremo é apenas ler a lei e interpretar o sentido direto e literal das palavras ali, sem qualquer outro valor, sem qualquer outra coisa, ora, essa pessoa vai ter que concordar com o Marco Aurélio Mello. Se a gente discorda dele, é porque a gente diz, opa, peraí, o Supremo ele tem que se guiar também por certos princípios, que sim, são parte da Constituição e que têm que ser utilizados na hora de interpretar a lei, na hora de aplicar a lei à sociedade. Não é só ler o texto literalmente e aplicar. É curioso como nos Estados Unidos e no Brasil existem escolas que pregam assim, não, o papel da Suprema Corte é apenas aplicar o texto rigoroso da lei. Só que lá, isso quem faz é mais a direita e aqui quem faz é mais a esquerda. E acaba gerando essas situações bastante bizarras, como soltando um traficante aqui nesse caso. Mas, no final das contas, prevaleceu o bom senso no Supremo, prevaleceu a interpretação do Fux, já era do Fachin também em outros casos, foi a do Barroso e dos demais ministros. E não, gente, peraí. Passou o prazo, é importante rever uma prisão preventiva? É, mas não é porque passou esse prazo que imediatamente, uma questão burocrática, dado que o cara é condenado, então vai ser meramente recarimbar a prisão preventiva dele a cada 90 dias, que ele é perigoso. Então não é porque uma questão burocrática dessas passou uns dias que ele está imediatamente livre, isso é um absurdo. Adriles. Olha, uma justiça, ela não pode se fazer à margem da realidade. E essa sessão foi exatamente uma manifestação da alienação completa do STF, né, causada agora pelo Marco Aurélio Mello, de uma realidade. Você reivindica a revogação da prisão de um condenado, de um criminoso de altíssima periculosidade, sendo que ele já está foragido. Ou seja, você faz uma justiça que dá celeridade a um pedido de alguém que tem recursos, que tem poder, que chega imediatamente ao STF, ao contrário de qualquer ladrão de galinha, e que essa pessoa é solta imediatamente. É uma justiça, é um princípio, é uma forma de atuar na justiça que solapra a própria realidade em que ela circunda. Se o Marco Aurélio Mello fez uma leitura literal de um projeto de lei mal escrito, outros 9 ministros não fizeram assim. Então, assim, é ingênuo você não perceber que existe uma jurisprudência, ou seja, uma maneira de enxergar a lei que tem que se coadunar, que se ajustar à realidade mais chã das coisas. O Marco Aurélio Mello mandou soltar um criminoso de altíssima periculosidade, condenado em segunda instância, tráfico, assassinato, homicídio, tortura, e eventualmente fica indignado exatamente pela letra fria e morta da lei. Ou seja, ele dá mais atenção ao devido processo legal, que é subjetivo, que depende da discricionariedade, da interpretação subjetiva de um juiz que tem que olhar para a realidade, do que a soltura própria do criminoso, ou seja, do perigo real para a sociedade. E note bem,
segundo uma reportagem do Estadão de São Paulo, há bandidos de condenados já soltos por esse mesmo princípio do Marco Aurélio Melo, 92, 20 deles foragidos, procurados pela Polícia Federal. Entre as condenações estão tráfico internacional de drogas, estelionato, homicídio qualificado, extorsão e formação de milícia. Então, essa tara pela letra fria e morta da lei, pelo devido processo legal, que não admite outra interpretação, que não a da vaidade do ministro, que se coloca à margem dos perigos reais e da justiça real. Ou seja, isso é o princípio de uma injustiça de um vaidoso que se coloca além do princípio de moralidade pública. O Marco Aurélio Melo, não acho que ele deveria ser preso, mas existe um princípio de responsabilidade judicial que deveria, de alguma forma, coibi-lo e, inclusive, de alguma forma, puni-lo. Não sei qual o grau dessa punição, mas é um homem que está, pela sua tara garantista, e está soltando criminosos e trabalhando para a impunidade do crime no Brasil. Vamos girar o assunto aqui. Oi, Joel, pode falar. É o Vini. Foi o Vini. Ah, perdão, não tinha visto, Vini. Nossa, que voz parecida que você tem com o Joel, Vini. Nossa. Sinto honrado. O Joel tem uma voz belíssima, principalmente depois que ele tomou... A minha também. É o seguinte, Paulo, essa manifestação também do Marco Aurélio Melo, que eu concordo com a Patrícia, é uma manifestação vaidosa, né, de não admitir que cometeu um grande equívoco. Ele também diz ali que ele apenas cumpriu a lei, né, que ele leu a lei, interpretou puramente a lei e afeiçoou a lei. Se fosse assim, você não precisaria nem de juízes, então. Exatamente. Né? Coisa até automática. Então, a gente não precisaria nem de dinheiro público para bancar, né, a vida boa desses juízes do STF. O juiz justamente está ali para fazer uma interpretação da lei. Né? Ele não pode simplesmente pegar, então, não tem uma revisão, a lei é mal escrita. Não houve um pedido de revisão dessa prisão temporária, então eu vou soltar um criminoso com essa alta perigosidade que ele tem à sociedade, com a possibilidade de fuga, que foi justamente o que aconteceu. Então, o que eu acho que faltou ao Marco Aurélio foi justamente essa interpretação e usar outros dispositivos da lei que ele poderia ter usado para manter esse criminoso preso. Né? Então, acho que faltou realmente essa falta de reconhecimento. Ele ficou muito incomodado com esse julgamento que ele teve por parte da sociedade.